Bom dia, Brasil! Vamos dar início a mais uma reflexão de 5 minutos, apenas 5 minutos, no livro de Levítico. Hoje é o segundo dia que nós fazemos uma reflexão neste livro. É um livro com muitas orientações ritualísticas para o povo de Israel. Portanto, nós vamos focar naqueles princípios, nos acontecimentos onde nós podemos extrair lições e aplicações para o nosso dia a dia. Hoje vamos ler um trecho do capítulo 10 de Levítico que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Arão chamou Misael e Elifá. Sim, aí já começa aqui a cerimônia de enterro dos dois filhos de Arão que desobedeceram à orientação divina. Esse texto ele é muito interessante, porque ele vem logo após uma sequência de 10 versículos que fala sobre obediência àquilo que Deus orienta. Quem acompanhou a live anterior, eu falei sobre Moisés, e Moisés fez de acordo com o que Deus mandou, e Moisés fez o que Deus mandou, e Moisés fez como Deus mandou. Moisés fez tudo que Deus mandou. Então, 10 vezes isso é repetido no capítulo 8. Então, veja, sempre existem lições e princípios que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. E aqui o princípio da obediência a Deus fica escancarado, porque quando os dois filhos de Arão cometem esse erro absurdo de apresentar a Deus um fogo estranho, outras versões vão dizer um fogo profano, eles estão desrespeitando a ordem do Senhor. E eles não teriam como se desculpar daquilo que eles fizeram, porque eles estavam no momento em que Deus estava passando as orientações. Moisés foi o exemplo, o pai deles foi o exemplo de tudo que eles deveriam fazer. No entanto, eles decidiram, e veja, a gente sempre fala assim, né? Hoje em dia a gente comenta isso, 2 cabeças pensantes são melhor do que uma. Por que um não conversou com o outro? O que será que aconteceu? A Bíblia não nos dá essa informação. O que nós sabemos é que Deus, ele preza pela sua palavra, Deus preza pela sua honra, pela sua presença. Então ele estava ali, naquele local de adoração, e os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, decidem fazer do jeito deles, fazer o que deu na cabeça deles. Então, muito cuidado na sua vida espiritual. Nós precisamos ficar alertas enquanto aquilo que nós apresentamos a Deus, a maneira como nós nos apresentamos a Deus. Você quer se apresentar a Deus de qualquer forma? Eu não estou falando de vestimenta, isso daí é o básico, é você e Deus. Eu estou falando do seu coração. Eu estou falando da maneira como você vive diante de Deus. Você só é conhecido como cristão dentro de um templo? Fique sabendo que no céu não haverá templo. De que Jesus nos disse: vá para o seu quarto e lá o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Cristo num lugar secreto, onde ninguém nos vê. A maioria dos cristãos começam o seu declínio espiritual porque não tem tempo de qualidade com Deus, não tem tempo de leitura bíblica. Só lê a Bíblia quando alguém pede para... é hoje que você vai ler aqui na célula, é hoje que você vai ter que ler aqui no encontro de jovens, encontro de casais, é você que vai trazer a reflexão. Tem muitos pregadores que só leem a Bíblia quando eles vão pregar na igreja deles ou em outras igrejas. Não é de se surpreender que nós vemos tantos escândalos no meio da igreja.
E não adianta apontar o dedo. É mesmo, olha como eles estão errados. Mas a Bíblia vai dizer que eu tenho que cuidar de mim mesmo e da sã doutrina. O nosso desafio é: vivamos uma vida de santidade, atentos a obedecermos cada ponto e vírgula, cada tio, cada ponto do i que Deus estabeleceu na sua palavra. Somente, claro, por meio de Jesus Cristo nós conseguiremos isso. Mas a Bíblia nos orienta, nos impulsiona o tempo todo a desenvolvermos a mente de Cristo. E muito cuidado com aquela ladainha dos liberais teológicos, que eles dizem assim: olha, só Cristo era perfeito, logo eu posso ir aproveitando a graça, e aí vem o conceito de hipergraça, que é uma distorção da graça comum, da graça divina. A graça de Deus, ela alcança o pecador que se arrepende, mas não é um aval para o pecador viver naquela prática. Nós temos visto cada vez mais na internet, na TV, enfim, a internet está bombando nesses tempos, né? Então nós vemos pessoas que mergulham de cabeça nessa distorção da graça divina, seja na música, seja na arte, seja na vida profissional. Pessoas que, se você pegar a linguagem que ela usa no trabalho dela e a linguagem que ela diz numa entrevista, afirmando que ela é cristã, não, na minha casa nós somos servos de Deus, mas você pega a linguagem, o estilo, a maneira de fazer negócios, é uma vergonha. Deus julgará no seu tempo todos nós. E fica esse alerta. Olha o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles não obedeceram às orientações que Deus já havia passado para eles como sacerdotes. Mas também vamos lembrar do capítulo 8, da lição que Moisés nos deu. Moisés fez tudo o quanto Deus havia ordenado. Moisés fez de acordo com o que Deus havia ordenado. São 10 versículos, lembrando cada um de nós que nós precisamos fazer de acordo, viver de acordo com as orientações divinas. Senhor, tem misericórdia de nós. Somos imperfeitos, somos totalmente dependentes de Ti. Eu te peço, aquece o nosso coração, nos ajuda a Te obedecermos a cada dia, a vivermos como Tu queres. Ó Deus, Santo Espírito de Deus, nos guia, nos dá a instrução, a orientação, nos ajuda a ter sede da Tua palavra, fome de leitura bíblica, nos ajuda a termos tempo de oração com a nossa família, trazendo, ó Deus, a cada dia mais um testemunho de que o Senhor habita em nosso lar. Nos ajuda a vivermos com esse desejo de estarmos no lugar secreto onde ninguém nos vê, investindo tempo contigo, investindo tempo no aprendizado da Tua palavra. Eu te peço estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos amanhã, com a permissão de Deus, para mais uma reflexão de 5 minutos que já estão virando 10.